Se 100 dias já parece uma eternidade de terror, imaginem 12 anos. É exatamente isso que José Dirceu defende para Lula. 3 mandatos ininterruptos, 12 anos de Janjo no poder. Eu não sou obrigada a saber disso, sozinho em plena Sexta-feira Santa. Então, vou pedir para vocês deixarem o like logo agora no início do vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e grupos de Telegram. Se você é novo por aqui, não custa nada você se inscrever e ativar o sininho e ajudar a nossa voz a chegar mais longe. Nessa edição também, eu vou comentar com vocês a respeito de Brasil de volta na Unasul, quem é realmente o José Dirceu, que pito que ele toca, o que ele acredita, e vamos falar da Ucrânia, né, que deu um sonoro não na cara do Janjo a respeito de sua proposta, um acordo de paz proposto por Janjo. Imagina a desgraça. Então fica comigo, vamos lá. Matéria na tela para vocês, olha só, gente, deixa eu mostrar aqui. Dirceu defende projeto para 3 governos seguidos e reeleição de Lula em 2026, lógico, né? O ex-ministro defendeu em entrevista ao É Notícia, na Rede TV, um programa nacional de desenvolvimento que seja implementado em 3 governos consecutivos e a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em 2026. Eu vou abrir aspas para ele. Eu penso em 12 anos, tá? 3 governos para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Fecho aspas. Realmente o argumento dele é, assim, irresistível, né? Que maravilha se em 12 anos nós conseguíssemos realmente avançar 100 anos em desenvolvimento nacional, ciência, tecnologia e educação. Seria maravilhoso, mas parece que a vida riquíssima que teve José Dirceu com governos de esquerda e tiranos não mostram esses anos maravilhosos que ele teve, não mostram que esses países que ele apoiou e esses ditadores que ele defendeu tivessem tido algum avanço em ciência, tecnologia e educação. E a gente confirma isso aqui, ó. Eu estou com a Wikipedia, para não dizerem que eu estou fazendo fake news, estou com a Wikipedia do José Dirceu, gente. Então, traz aqui tudo que ele fez, um pouquinho, né? Líder estudantil e tal. Ele foi preso, né, no interior de São Paulo durante uma tentativa de realização do 3º Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE, em operação chefiada pelo delegado do DOPS, né, em setembro de 1969, com mais 14 presos políticos deportados do país, em troca da libertação do embaixador norte-americano Charles Burke. Ele foi deportado para o México. Posteriormente, onde ele se exilou? Ele se exilou em Cuba. Ele fez plásticas, mudou de nome para não ser reconhecido em suas tentativas de voltar ao Brasil após exilado e voltou ao país apenas em 1971, vivendo um período na clandestinidade no interior de São Paulo. Aí, depois disso, né, com a devida, né, anistia, ele se elegeu deputado estadual, depois federal, depois virou ministro, foi uma maravilha, né? Ele foi acusado por Roberto Jefferson de chefiar e ser o mentor do escândalo do Mensalão. Aí, seguindo aqui, olha, ele foi condenado, chegou a ser condenado pelo STF no escândalo do Mensalão pelo crime de corrupção ativa. Esse é o José Dirceu que quer 3 mandatos de governo Lula para avançarmos 100 anos em 12 em ciência, tecnologia e educação. É ele, tá? Então, vamos avançar aqui, que é bem interessante. Eu separei aqui um trecho. Olha só. Aqui. Ele iniciou sua militância em 1965, ano que iniciou os estudos de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, hein? Sendo vice-presidente do diretório, blá, 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 blá. Em 1966, ele rompeu com o Partido Comunista Brasileiro e ajudou na formação paulista das chamadas dissidências em São Paulo, cuja sigla era DISP. Essa organização acabou tendo enorme afinidade política com o grupo de Carlos Marighella, aquele, né, que era o guerrilheiro urbano.
Mais tarde, viria a formar a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional. No entanto, Dirceu nunca fez parte dos quadros da ALN. Ele só era chegadinho lá, tá? Em 67, ele era conhecido pelo codinome de Daniel. A gente ouviu falar muito desse nome por aí, mas agora eu não posso comentar muito, porque o judiciário falou que não é uma boa. Presidiu a União Estadual dos Estudantes em São Paulo, firmando-se como líder de movimento. Entre 68 e 71 aconteceram suas prisão e exílio, tá? E aí foi indo e tal, ele foi preso. Aí, olha só, em setembro de 1969, às vésperas do feriado nacional da independência do Brasil, grupos guerrilheiros marxistas-leninistas, conhecidos como NR8 e ALN, aquele grupo de Marighella, que ele era chegadinho, e a dissidência universitária do Guanabara, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos na cidade do Rio de Janeiro. Os sequestradores exigiram a libertação de uma lista de prisioneiros políticos, não eram guerrilheiros, não, eram políticos. Entre eles estava José Dirceu. O sequestro do embaixador é contado no livro O que é isso, companheiro, de autoria de Fernando Gabeira, posteriormente transformado em filme do Bruno Barreto. Bom, o mesmo Fernando Gabeira que disse que é uma mentira deslavada, sem vergonha, nego dizer que a gente lutava por democracia, a gente lutava para estabelecer a ditadura do proletariado. Isso foi falado por Fernando Gabeira. Então, esse é o José Dirceu, o grande cara que quer Lula 12 anos no poder consecutivos para avançar em 12 anos, 100 anos em ciência, tecnologia e educação. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, olha, o José Dirceu, ele é tão amigo de países livres, regimes livres, democracia, que ele defende a Rússia e diz que a guerra contra a Ucrânia se tornou imperativa. Então, ele é um cara que defende a guerra, a bomba, cabum, defende que um país invada o outro só para conquistar território e tal, tá? Nem vou ler essa matéria toda, não. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem realmente quem é José Dirceu, Lula e o PT e essa corja toda da esquerda. Unasul Celac e os inúteis clubes de amigos ideológicos. Bem, leve em consideração que eu estou compartilhando aqui com vocês o antagonista, porque, assim, Unasul e Celac, eles nem de longe, esses clubes nem de longe são inúteis. Eles são muito úteis à causa revolucionária que pretende transformar a América Latina na pátria grande, nos moldes da União Soviética, que é isso que Putin está tentando reestabelecer, tomando territórios da Ucrânia à torta e a milhão. Já foi Bielorrússia, já foi Crimeia, né? Então tá, vamos aqui, ó. O que aconteceu? Lula publicou um decreto para que o Brasil volte a fazer parte da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. E o mais interessante é que, por décadas, nós fomos chamados de mentirosos quando nós denunciávamos que tipo de organização era a Unasul, né? Então, está aqui, o presidente Lula publicou um decreto ontem para colocar o Brasil de volta na União Nacional Sul-Americana, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês que maravilha, que maravilhoso que é você conhecer o passado da pessoa, que é isso que o TSE quis impedir quando nós fizemos certas denúncias durante o período eleitoral, né? Não é mesmo? É mesmo, pois é. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A Camila Ábido falou, ó, eu acho que o Janones deixou cair essa coleção de fotos de Lula com ditadores. Né? Então, vamos ver, ó, aqui, ó, Evo, o Cocaleiro, olha aí, que belezinha, Chaves, uma maravilha, Maduro. Quem faz parte da Unasul, gente? Quem faz parte da Unasul? Venezuela, Nicarágua e todos os países ditadores, porque ditador de esquerda é pleonasmo, né? Todos os países ditadores da América Latina estão nessa Unasul e nós estamos voltando para lá.
Teve uma coisa muito importante que aconteceu, inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, brava gente. Ó, às vezes me perguntam por que é que eu não compartilho os portais de direita, os portais que são nossos amigos. Vê se tem cabimento eu ler uma notícia com isso aqui. Olha isso. Não dá para mostrar a notícia para vocês. Por isso que, às vezes, eu tenho que lançar mão da mídia mainstream. Né? Eu só confirmo as informações e. Porque não dá. Olha, veja bem. Pelo amor de Deus, você não vê a notícia. Você não vê a notícia. Então, assim, esse é o portal do Gazeta Brasil, tá? Então, assim, o que poderia ser informação e propaganda para eles, a gente não coloca, porque é impossível, tá? Então, vamos voltar aqui, infelizmente, para o UOL, que falou que a Ucrânia mandou uma banana para Luiz Inácio Lula da Silva em termos de acordo de paz, né? A Ucrânia disse, olha, a gente jamais vai renunciar à Crimeia. Crimeia é território nosso. A Crimeia foi tomada também na época da União Soviética, onde aqui todo mundo morreu de fome, entendeu? E esse Putin está querendo fazer a mesma coisa. Ele está ameaçando a gente de morrer de fome de novo. E você vem aqui defender que ele fique com uma parte do nosso território? Foi bem nesse naipe, tá? Deixa eu ler aqui a declaração. Lula ofereceu esse tipo de acordo em troca do fim da guerra. Vejam. Abro aspas aqui para o Oleg Nikolenko, que é o embaixador ucraniano aqui, né? Ele disse o seguinte, ó, não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono de sequer 1 centímetro do território ucraniano. Os esforços do presidente brasileiro para encontrar uma forma de deter... Perdão, vamos voltar. Abro aspas. Não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono de sequer 1 centímetro do território ucraniano. Fecho aspas. Ao mesmo tempo, ele garantiu que ele aprecia muito, abro aspas para ele novamente, os esforços do presidente brasileiro para encontrar uma forma de deter a agressão russa. Fecho aspas. Então, claro que ele é, né? Pelo amor de Deus, o embaixador ele tem que realmente manter ali, afinal de contas, ele sabe muito bem que para Lula bater a porta na cara dele e mandar a Ucrânia embora daqui, ó, é 2 palitos, porque esse povo revolucionário, ele não dá um pingo de confiança, nem um pingo de importância para a pompa, circunstância e cerimonial, e ética, e vergonha na cara. Que se dane que seja uma tradição, que se dane que faça parte do protocolo. Vocês sabem muito bem, né? Gente, um outro assunto que eu quero conversar com vocês é que apareceu na minha timeline hoje pela manhã essa notícia aqui do Exército dando recomendações graves para generais recém-promovidos e deixa claro que o Brasil será ameaçado no futuro. Interessante que eu não vi esse pessoal, tá? Tomar providências no momento que tinha que tomar. Mas agora eles estão orientando os generais recém-promovidos que o Brasil será ameaçado no futuro. Vamos aqui. Última sabatina destinada aos coronéis escolhidos pelo Exército Brasileiro para galgar o generalato, entregue pouco antes de receberem a réplica da espada de Duque de Caxias na presença do presidente da República e do ministro da Defesa e se transformarem, de fato, nos novos generais, né, da Força Terrestre. A cerimônia conteve observações bastante relevantes. Com a certeza de que a cúpula do Exército acredita que o país será ameaçado militarmente num futuro próximo. Quem poderia ameaçar militarmente a gente? Quem é que está nesta cerimônia? Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, está nessa cerimônia. Então, o país, eles estão dando, os generais já escolhidos por Lula, que fizeram o que fizeram com a população brasileira, e vocês viram muito bem, vocês assistiram comigo, esses generais estão dizendo para os novos generais, antes deles receberem efetivamente suas promoções, que o Brasil será ameaçado militarmente. Do que ele está falando? Porque nós temos uma desconfiança de ameaça, que são os guerrilheiros que fazem parte de exércitos oficiais de países vizinhos que dormem de conchinha com Rússia, com Irã.
Essa era a nossa desconfiança até então. Pode ter alguma outra ameaça? Se, por exemplo, o Brasil começar a dormir também de conchinha com Rússia e Irã para colocar equipamento militar em território brasileiro, cujo alcance do míssil alcance o território americano, de quem vocês acham que será a ameaça estrangeira? Pois é. Excelente Sexta-feira Santa para vocês. Vamos lá. Declaração deles lá. Mantenham o exército bem preparado e coeso, inspirando-se nos feitos de seus antepassados e garantam que ele será respeitado. Ó, tá difícil. A última cagada que vocês fizeram foi tão homérica que tudo que vocês estão passando agora, que inclusive não ter reajuste no salário, tá? Porque a única classe que foi jogada no lixo foi a classe de vocês. Vocês semearam isso, tá? Abro aspas aqui para o preletor lá. Depositamos nos senhores a confiança na manutenção de uma força preparada e coesa, inspirada nos heróicos feitos de nossos antepassados, mas com o olhar voltado para os desafios do futuro. Fecho aspas. E aqui diz outra declaração. Nosso país será afrontado por outros povos, inclusive militarmente, se preparem para os desafios que terão pela frente. Lembrem-se que o Exército é profissional, apartidário, instrumento da sociedade brasileira. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Não foi profissional, não é apartidário e muito tempo que não é instrumento de sociedade brasileira. Mentira, tá? Pergunta. O atual governo determinou investimentos em equipamento bélico, material, arma, carro, blindado, obuseiro. Qual foi o orçamento destinado deste governo para 2023 em investimento para que a gente possa se defender, tá? De ameaça militar estrangeira? Qual foi? Aí a gente encontra na internet gente falando bosta, né? Que não consegue entender a notícia, mas tudo bom, a gente fica por aqui. Pessoal, 12 anos de Lula, o que vocês acham? É um excelente presente para uma Sexta-feira Santa, né? Vou fazer um pedido para você. Você está comemorando a Sexta-feira Santa? Então aproveita e ora bastante pelo Brasil. Ora bastante. Porque nós vamos precisar de muito poder do alto para poder encarar essa nojeira que está acontecendo nesse país. Mas, de qualquer forma, estamos juntos. Contem comigo. Senta o dedo no like, compartilha, valer. Coloca aí nas suas redes sociais. Deixa o seu comentário maneira no comentário, tá bom? Porque o YouTube entrou numa de começar a desmonetizar meus vídeos. Só ontem foram 6 vídeos a menos, tá bom? E a gente se fala já já. Às 17h30 a gente se encontra. Beijo no coração.